Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Bora para mais uma mensagem do Senhor para as nossas vidas. Hoje, quinta-feira, dia oito de janeiro de 2026. Graças a Deus e amém. Vamos lá, mensagem daquilo que Jesus quer nos trazer hoje. Tem esse tema aí, reflexões. Reflexões. E por que reflexões? Porque o texto a seguir, que a gente vai ler, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 3 a 8, ele não traz para mim, tá? Quando eu estava meditando sobre ele não me trouxe uma linha só de pensamento e para reflexão. Ele trouxe várias linhas, vários pensamentos ou várias reflexões diferentes no mesmo texto, tá? Por isso este tema, reflexões, para a gente refletir sobre alguns direcionamentos que Marcos 2, versículos de 3 a 8 nos traz. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Amém e amém. Então vamos lá. Vamos lá por partes nesse texto, tá? Vamos refletir por partes. A primeira parte do texto diz assim: Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Eu refletindo sobre esta passagem, este parágrafo aí do texto, o que o Senhor me levou a refletir sobre intercessão. Nessa situação, os 4 amigos estavam intercedendo por aquele que não podia fazer. Então, olha só, a intercessão. Então, nessa primeira parte do texto, Jesus me fez compreender o poder da intercessão. E o que é interceder? Vamos lá. Interceder é entre, colocar-se entre, suplicar, rogar ou ficar na brecha por alguém que muitas vezes não pode ou não consegue orar por si mesmo no momento. É voltado exclusivamente para o próximo, para uma causa externa ou por uma nação. Pedir que a vontade de Deus seja feita na vida de outra pessoa, assumindo a causa do outro como se fosse sua. Nessa situação, os 4 amigos assumiram a causa do amigo que não podia fazer por si só. Então, esses amigos estavam intercedendo pelo outro. Olha que poderoso, né? Uma alusão à intercessão, uma analogia à intercessão. E olha o poder da intercessão. Dá uma olhada. Olha o que a intercessão ela, ela, ela rege no mundo espiritual. Olha o que Ezequiel vai nos dizer. Ó, procurei entre eles um homem que se erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não o encontrei nenhum. Eita! Olha como é que Deus sempre procura alguém que interceda por outras pessoas,
para que Deus não venha destruí-las, né, ou permitir a destruição. Então, ó, este versículo nos mostra que Deus procurava alguém para se colocar na brecha. E está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, onde Deus lamenta não encontrar uma pessoa para interceder pela terra. O texto fala sobre a necessidade de intercessores que se coloquem entre Deus e o povo, cobrindo as falhas espirituais para evitar o julgamento. Olha o poder da intercessão, continuando falando sobre intercessão. Olha aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Ou interceder uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração, a intercessão feita por uma pessoa justa, ela é poderosa. Precisamos interceder pelos outros. Precisamos interceder por aqueles que não conseguem fazer sozinho. Precisamos interceder para que Deus não venha permitir a morte, a destruição, o julgamento. Amém? Então vamos para a segunda parte do texto. E ela nos traz, o que ela nos traz? Olha só. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Então primeiro vamos falar sobre fé, depois sobre pecado. Eu deixei os dois em amarelo aí. Vamos falar primeiro sobre fé. Olha só. Jesus, e aí eu coloquei entre aspas, hein? Não poderá fazer nada, entre aspas, por quê? Porque Jesus pode fazer tudo, tá? Então, por isso que está entre aspas e vocês vão entender o motivo. Se não houver fé. Um profeta, olha o que Marcos vai nos dizer, Marcos 6, 4, 6. Um profeta é respeitado em qualquer lugar, menos na sua terra, entre os seus parentes e pela sua própria família, por causa da incredulidade deles. Ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali, a não ser impor as mãos sobre uns poucos doentes e curá-los. Ele ficou admirado com a falta de fé deles. Jesus, quando voltou para sua terra, lá para Nazaré, ele não pôde fazer milagres, ele não pôde fazer grandes milagres. Está dizendo aqui, ó, por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali. Então, por causa da falta de fé, incredulidade quer dizer falta de fé. Então, a falta de fé, ela inibe o poder de Jesus na vida das pessoas. Então, Jesus só pode operar milagres poderosos se houver fé. Precisa de fé. Caso contrário, Jesus se admira com a falta de fé e não pode fazer grandes coisas, coisas poderosas, tá? Então vamos lá. Pecado. Sobre o pecado. Era um paralítico e Jesus diz: Seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Isso significa que aquela enfermidade, aquela paralisia era por pecados, porque Jesus disse: Seus pecados estão perdoados. Então, aquilo que o paralítico vivia era por conta de pecado, ou dele ou dos pais. Quer ver? Ó, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Aqui nós estamos falando de um cego, quando Jesus e seus discípulos estão andando e eles veem um cego, né? Cego de nascença já. E os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Então, olha só. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, existem enfermidades como cegueira, como paralisia, como tantas outras, que elas vêm por causa do pecado. E o pecado pode ser pela própria pessoa que pecou, quando é de nascença, não. Quando é de nascença, são os pais, porque nasceu assim. Então, quem pecou? Os pais. Tá? Quando a pessoa adquire, depois da fase já da adolescência, uma enfermidade, aí pode se atribuir talvez ao pecado dela. Mas percebam que existem enfermidades que podem ser pecados pela pessoa ou pelos pais, ou nenhum dos dois, tá? Ou nenhum dos dois. Ou pode ser para que as obras do Senhor, a glória de Deus se manifeste através da vida dessa pessoa, tá? Mas falando sobre pecado, existem sim enfermidades que vêm pelo pecado, ou da própria pessoa que está enferma, ou dos pais. E por último, na terceira parte do texto de hoje, alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes:
Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Meu irmão, minha irmã, com Jesus o buraco é mais embaixo, pois ele sabe o que vocês e o que eu estamos pensando. E os nossos pensamentos nos condenam tanto quanto as nossas atitudes. Quer ver? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27, 28. Intenção, o que significa intenção? Aquilo que se pretende fazer, propósito, plano, ideia, aquilo que se procura alcançar, conscientemente ou não. Propósito, desejo, intento. Meu irmão, intenção é pensamento. É querer fazer no coração. É pensar em fazer. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ou seja, ele ainda lê pensamentos. Então, às vezes nós podemos não agir de maneira errada, mas os nossos pensamentos também nos condenam. Então, nós temos que também controlar os nossos pensamentos, controlar o que nós pensamos, porque Jesus, ele lê os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos nos condenam também, né? Foi o que falou aí no texto de Mateus. Então, nós falamos sobre fé, sobre pecado, sobre qual foi a primeira parte? Deixa eu ver aqui. É, sobre sobre intercessão. Então, nós falamos sobre intercessão, fé, pecado e pensamento, tá? Que possamos refletir sobre tudo isso no nome do Senhor Jesus. O vídeo ficou um pouquinho mais longo hoje, mas amém, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.